Novamente, bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos. Também um bom feriado para todos. Estamos aqui novamente na programação do Panorama Bíblico para transmitir a palavra do Senhor. Queria falar nessa oportunidade o seguinte tema: obreiro, não deixes de colher a rosa. E nessa mensagem nós vamos falar sobre a parábola do semeador, sobre o espinho. Vamos ler em Mateus capítulo 13, versículo 4 a 7 e o 22. Mateus capítulo 13 é a passagem da parábola do semeador. Capítulo 13, versículo 4 a 7 e depois o 22. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Senhor, nos ajuda a ensinar a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Em Jeremias, no capítulo 4, quero ler para os irmãos, versículo 3 e 4. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. O apóstolo Pedro escreve nas suas cartas que devemos estar atentos à palavra dos profetas. E o profeta Jeremias foi escolhido por Deus desde criança para pregar ao povo de Deus, Israel, o norte. Israel, que foi dividido o reino, depois de Salomão, com Roboão no sul, Jeroboão no norte. Houve uma divisão do reino. O norte, Efraim, e o sul, Judá. E Deus, usando Jeremias, disse: não seis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. Circuncidar significa uma operação. Os judeus faziam uma operação no órgão sexual masculino de uma criança de 8 dias. Era um ritual judaico, a circuncisão. E Paulo teve muito problema com os da circuncisão. Aqueles que se convertiam ao cristianismo, os judeus, pensavam que tinham que se circuncidar para serem perdoados seus pecados. Mas Paulo escreve aos Filipenses: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porém, aqui Jeremias diz: circuncidai-vos para o Senhor.
Ou seja, que haja uma cirurgia interna, porque a verdadeira circuncisão é Cristo. Porque a palavra de Deus foi escrita em nosso coração pelo Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Não foi escrito com tinta, mas foi escrito com o Espírito vivo, o Espírito Santo. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, mas a circuncisão de Cristo. Então, Cristo nos circuncidou, operou em nosso coração, fez uma cirurgia interna. Aleluia. E quando Jesus ensinava o Salmo 49, uma profecia, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Jesus pregava por parábolas, fazendo comparação das coisas que se podiam entender do mundo natural, da natureza, para ensinar uma verdade espiritual. Ele usava figuras de linguagem, simbolismo, parábolas, para ilustrar, para esclarecer a sua mensagem. E ele fala da parábola do semeador, que a parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E a explicação do espinho é a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas já entraram numa igreja evangélica? Quantas pessoas não chegaram a ser um obreiro? Quantas pessoas desistiram da jornada? Quantas pessoas caíram na cilada do amor ao dinheiro? Como disse Paulo, e nessa cobiça, muitos se desviaram da verdadeira fé. Não é pecado ser rico. Não é pecado fazer negócios de muita renda. Mas precisa ver se a pessoa que faz esses negócios desliga o seu coração do Senhor. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas não dá fruto. A sua vida é infrutífera, seca, vazia, não tem o que dar. A Bíblia diz que Deus, pela sua graça, distribui dons segundo a sua graça. Mas existe um crescimento espiritual. Existe um crescimento na fé. E a Bíblia fala que a semente que caiu em boa terra, ela cresceu e deu fruto. A terra é o nosso coração. Por que eu disse, obreiro, não deixes de colher a rosa? Porque para você colher uma rosa bonita, às vezes, tem que tomar muito cuidado para não se espetar nos espinhos. Jesus, a rosa de Saron, o jardim de Deus, simbolizando o céu, a nossa meta final, o alvo, que é Jesus. Então, uma recomendação: obreiros, não deixe de colher a rosa,
Mas para colher a rosa, tem muitos espinhos pela frente. Quando Jesus convidou os homens para segui-lo, ele não escondeu que a caminhada não tem só rosas, tem espinhos. E o espinho, ele dói. É necessário a dor. Um médico inglês chamado Paul Brandt, que era um médico crente na Inglaterra, que cuidava de 2 leprosários, um na Índia e um nos Estados Unidos. E quando o escritor Philip Yancey, jornalista, começou a andar com esse médico, descobriu que esse médico, ele era um homem de muita oração. Ele acordava 4 horas da manhã para orar. E ele sempre ensinava que a dor é útil. Ele trabalhou em leprosários, cuidando dos leprosos, ensinando a palavra de Deus. E a lepra não dói. Corrói todo o corpo, mas sem dor. Então aquilo que não dói é prejudicial. Enfermidades que você não sente dor. A dor é útil, porque quando você sente uma dor, você sabe a causa e vai tratar. Então o Dr. Paul Brandt, inglês, ensinava, e até escreveu um livro sobre a dor. A dor é útil, porque quando tem o sintoma da dor, existe uma causa, né? A dor, muitas vezes, é útil. E na vida cristã, na vida espiritual, existem dores. Dores psicológicas, dores emocionais, não apenas a dor física. Às vezes passamos pela vida sem dor física, mas a dor psicológica, a perda de um ente querido, uma enfermidade na família, não deixa de ser uma dor, não deixa de ser um espinho que você, com muito cuidado, esquivando do espinho, para colher no final a rosa de Saron. Aleluia! Quando o pecado entrou no mundo, Deus veio conversar com Adão e ele disse: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. E disse Deus: por que deste ouvido à voz da tua mulher? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Lá em Gênesis 3,17. E logo no versículo seguinte, fala do espinho. Depois do pecado. A palavra espinho significa dificuldade, pecado, dor. Capítulo 3, versículo 17. Vamos ver aqui o diálogo entre Deus e o homem depois da queda. E Deus disse a Adão: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá a terra, e comerás a erva do campo. Em outra versão, espinhos e erva daninha também produzirá a terra. Começou a nascer os espinhos, a dificuldade que vem pelo pecado, uma vida infrutífera. O homem no pecado não tem paz,
O pecado faz mal. O pecado engana com seus prazeres passageiros, mas é um engano para a alma, para o espírito, para a existência humana. O pecado é transgressão da lei. O pecado é violar a lei de Deus. E todos nós quebramos essa lei e não podemos pagar. Só paga se cumprir toda ela. O homem que viverá da lei, o homem pode cumprir toda a lei, viverá por ela. Está em Deuteronômio 27, 26, está em Ezequiel 20, verso 12, está em Romanos 10, verso 5, está em Gálatas 3, verso 10. Eu citei aqui 4 passagens. O homem que quiser viver pela lei, pode viver, que viva, está salvo. Me mostre um. Eu mostro. Jesus. Jesus cumpriu a lei. Jesus pagou por a gente ter quebrado a lei. Quem quebra a lei é culpado. Então ele pagou a culpa lá na cruz e tirou a culpa. Aleluia! O perdão dos pecados isenta nós da culpa. Diz a Bíblia que Daniel era fiel. Não se achava nele nem vício, nem culpa. Meu irmão, você é fiel, então você não tem culpa. Você é infiel, então tem alguma culpa. O infiel vai entrar no céu? Não, por causa da culpa. E o fiel vai entrar no céu? Vai, porque não tem culpa. Aleluia! Em Provérbios, estava estudando a Bíblia nesses dias, me veio no coração esse versículo, quero compartilhar nessa palavra. Provérbios, no capítulo 11, o versículo 3. Olha o que diz a palavra. A sinceridade dos sinceros os encaminhará para a vida, mas a perversidade dos infiéis os destruirá. Então é uma escolha, né? Continuamos a ser infiel ou continuamos a ser fiel? O que vale a pena? Ser infiel é aqui, ó. A perversidade dos infiéis os destruirá. Mais cedo ou mais tarde vem a cobrança. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, o espinho tem 2 maneiras de interpretar. Uma vida sem Cristo é uma vida espinhosa, triste, vazia, infrutífera. Porém, ao aceitar a Cristo, o espinho significa a dor da fé. Há 2 tipos de aflições. A aflição que não presta e a aflição que traz aperfeiçoamento. A tristeza de Deus é melhor do que todos os prazeres do mundo. Porque o crente passa pela tristeza de Deus, que o leva ao arrependimento. Paulo escreve na sua 2ª carta aos Coríntios, porque ele tinha escrito a primeira carta, porque tinha muito problema na igreja, depois escreve a 2ª carta, dizendo que o bom efeito da primeira carta fez com que os coríntios se arrependessem do pecado. Olha aí, ele escreveu uma carta aos coríntios e alguns se arrependeram do erro, e Paulo escreve uma 2ª carta dizendo: olha, o bom efeito da minha primeira carta
Porque a tristeza de Deus trouxe arrependimento, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser fiel. Você pode se arrepender de ser infiel e passa a ser fiel. Mas aquele que é fiel, ele está na presença de Deus. Mas vem os espinhos. Aí vem as dificuldades da fé, as tribulações, as aflições. Neste mundo tereis dificuldade, aflição. Jesus estava falando com o incrédulo ou com o crente? Com o crente. Então, o crente, a ovelha, o pastor, o ministro, seja lá quem for, Jesus nos exorta a ter bom ânimo. E nessa época de pandemia, está tendo muito medo. Parece que as máscaras escondem nosso sorriso. O crente tem que sorrir. O crente tem que ter bom ânimo. A primeira palavra que eu te dou nessa pandemia é: seja feliz. Segundo, lembre sempre do que Deus fez por você no passado. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E terceiro, continue alegre, sorrindo. Continue animado. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas o espírito de coragem, de amor e moderação. Paulo escreve isso a Timóteo. Timóteo, não tenha medo dos problemas, do ministério. Timóteo era muito jovem. E Paulo escreve essa segunda carta, capítulo 1, verso 7. Timóteo, não tenha medo. Naquele tempo tinha muita perseguição, eram problemas diversos. E Timóteo não tinha boa saúde, porque Paulo diz assim: bebe um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha luta, tinha espinho. Mas o que Paulo diz? Coragem, tenha bom ânimo, Timóteo. Seja moderado. Deus nos deu espírito de coragem, espírito de amor, espírito de domínio próprio. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é coragem, o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é autocontrole. Aleluia! Isso o crente tem que cultivar. Época de pandemia é época de coragem. É época de pregar o evangelho, não ficar mudo, calado, escondido do povo, com medo. Tá certo, temos que se precaver, temos que tomar cuidado. Isso não precisa ensinar para ninguém, ou faz parte do bom senso. Até fariseu lava a mão para comer comida, quanto mais o crente. Precisa ensinar isso. Agora, tem que ter o medo do seu coração. Você não pode viver assustado, com medo. Não vou para a igreja porque ela enche, lá está tudo contaminado. Já vi irmão falar isso. Não vou mais para as igrejas que está tudo contaminado. Irmão, isso é palavra diabólica. Como é que pode pensar assim? Eu vou para a igreja porque lá eu tenho uma palavra de ânimo. Por qualquer irmão pode me animar com qualquer palavra. Eu preciso da igreja. Nós precisamos uns dos outros para vencer, né? Uns dos outros para vencer. Então aqui vamos ler de novo a passagem da parábola do semeador, que está em Mateus 13, finalizando.
do 4 ao 7, Jesus contou essa parábola. E quando semeava, o semeador, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e se secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E o que foi semeado entre espinhos, verso 22, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas infrutíferas, quantas pessoas paradas na fé, quantas pessoas que não alimentam suas almas com as ricas palavras de Deus, quanta gente desligada do temor a Deus, a palavra de Deus. Os cuidados, diz aqui o texto, mas os cuidados deste mundo. Os cuidados deste mundo que fala aqui não é a rotina diária. Não é. Nós temos a rotina diária. Porém, se você não vigiar, a rotina diária se torna os cuidados deste mundo. Você aos poucos vai endurecendo o seu coração por falta da palavra. A pessoa que não congrega, ela vai ficando com o coração endurecido. E o diabo põe no seu coração, fica em casa mesmo. Para que igreja? Você lê a Bíblia e ora em casa, é a mesma coisa. Você já viu gente falar assim? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então, em vez de sufocar a palavra, dê vazão à palavra. Fale da palavra. Pense na palavra. Ame a palavra. Pratique a palavra. Medita nela dia e noite. Meditar dia e noite é a unção do Espírito na sua vida. Deus não nos deixa sozinho. Ele sempre tem uma palavra no seu pensamento. Hoje de manhã, me lembrei de um hino. Um hino que fala de esperar no Senhor. Espera no Senhor, porque tu choras tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus, autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Vamos de novo? Espera no Senhor, porque tu chora tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus, autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. O que Deus está falando nesse corinho? Falou comigo de manhã, para mim não sair do Senhor. Espera no Senhor. Quem está nele tem que esperar, olhando para ele. Existe uma esperança. Olha para Jesus, o autor da fé. Se você recebeu a fé que salva, já tem Jesus, tem futuro. Espera. Espera no Senhor, porque tu chora tanto. Existe uma esperança, nem tudo terminou. Olha para Jesus,
Autor da nossa fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Puxa, essa luta não passa, essa luta não passa, esse problema não desaparece. Parece uma noite, né? Assim como os guardas anseiam pelo amanhecer, assim a minha alma espera pelo Senhor. É o Salmo 130. Assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, assim nossa alma anseia pela presença de Deus. Mas tem que esperar não fora dele. Tem muita gente esperando fora dele. Não tem esperança. Existe uma esperança se você olhar para Jesus. Se você continuar olhando a falha de um, a falha do outro, você perdeu a esperança. Você perdeu a fé. Né? Perdeu a fé. Temos que ter fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. Porque o amor permanece no céu. A palavra de Deus é amor. Jesus falou assim, em João 15:10. Quem me ama guardará os meus mandamentos, como eu amo o Pai e tenho guardado o mandamento dele. Então a palavra de Deus é amor. O amor é a palavra de Deus. Se você se alimenta da palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele, aperfeiçoado. Anote esse texto. 1 João 2,5. Quem guarda a palavra no coração, o amor de Deus está verdadeiramente nele, aperfeiçoado. Não existe palavra sem amor. Não existe amor sem a palavra. Eu amo Jesus. E a palavra? Eu amo a palavra. Então, as pessoas são assim. Eu amo Jesus. Então você pergunta, o que ele ensinou? O que ele pregou? O que ele fez? Quem é ele? Já não falam mais nada. É uma fé vazia, é uma desculpa para não ter compromisso, é uma evasiva para sair pela tangente e não entrar pelo caminho. Não semeemos entre espinho. O crente, com o passar dos anos, ele precisa dar fruto. E disse Jeremias, e no tempo da sequidão, nunca deixa de dar fruto. Pandemia é sequidão. Mas você está dando fruto? Ou está com medo? Temos que ter precaução, não medo. Temos que ter sabedoria, mas não ficar assustado. Né? Salmo 112, ontem escutamos lá na Náutica, uma introdutória. Teve uma introdutória, depois eu trouxe a palavra. O irmão leu o Salmo 112, 7. Não temerás maus rumores. Né? Cuidado com as notícias más. Cuidado. Você tem que ver notícia para estar bem informado, não para estar assustado. Bem informado é uma coisa, assustado é outra. Assustado é medo, é pânico. Isso não é de Deus. Isso é uma emoção desequilibrada. O crente tem que estar bem informado, mas não com medo. Ele tem que ter coragem, amor e moderação. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra que não podemos semear sobre espinho. Não podemos deixar que a tua palavra fique sufocada dentro de nós. O salmista disse, eu me calava acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, quando não se calamos acerca do bem, temos mais tranquilidade. A melhor coisa da vida, Pai, é falar do teu Filho.
Porque ninguém pode falar do teu filho a não ser pelo teu Espírito Santo. Porque não somos guiados pelo Deus mudo, mas o Senhor fala em nosso coração para nos conservar nossa alma em vida e não consentir que nossos pés tropecem. Salmo 66, 9. Guarda nossa alma com vida e não permita nenhum de nós tropeçar nossos pés. Te agradeço por esta palavra e por todos os irmãos que ouviram. Amém.